Olá, turma. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos sistemas lineares, tá? Relembrando aqui a aula anterior, nós aprendemos a definição de equação linear, vimos a definição de sistema linear e vimos também quando dois sistemas lineares são equivalentes e aprendemos a classificar os sistemas lineares, né, quanto às suas soluções. Então, pessoal, na aula de hoje, né, dando continuidade ao estudo dos sistemas lineares, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Acompanhe aqui comigo na tela. Se eu tenho um sistema linear de n equações e n incógnitas, eu posso associar esse sistema a uma matriz. Ok? Da seguinte forma, na primeira matriz, né, que é denominada de matriz incompleta, eu vou tomar todos os coeficientes das incógnitas, das variáveis. Notem vocês que aqui na primeira matriz, ela foi constituída somente com os coeficientes das variáveis ou das incógnitas do sistema linear, ok? Na segunda matriz, que é essa matriz coluna, ela vai ser constituída das incógnitas, que acompanham os coeficientes do sistema linear. Já para a terceira matriz, que nós vamos igualar essa matriz coluna, ela vai ser composta dos termos independentes do sistema, ok? Tranquilo? Bom, então nós chegamos à conclusão que, ao multiplicar, né, como nós aprendemos multiplicação de matriz em aulas passadas, essa matriz aqui, ó, composta, constituída dos coeficientes das incógnitas, por essa respectiva matriz coluna das incógnitas, nós vamos retornar, tá, ao sistema anterior, o sistema original, ok? Vamos representar isso melhor. Expresse matricialmente o sistema. Então, notem vocês aqui, ó, que nós temos aqui um sistema de 4 equações por 4 incógnitas, né? Então, nós vamos representar, associar esse sistema a uma matriz. Como? Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar a matriz, né, somente dos coeficientes das incógnitas. Só para vocês terem mais ou menos ideia, acompanhe aqui, ó, nessa primeira equação, o coeficiente de x é menos 1, o coeficiente aqui de y é 1, o coeficiente de z é 1 e o coeficiente de t é menos 1. Tá? Já para a segunda equação, o coeficiente de x é 2, o coeficiente de y é menos 1, que não aparece, tá? Mas aqui, aqui vale 1. Notem que não aparece a incógnita z, ela é omitida nesse ponto aí, então a gente completa com 0. Tá? E por último, o coeficiente de t, que é igual a 1. Então, associando esse sistema a uma matriz, vai ficar, a primeira matriz incompleta, ela vai ficar dessa forma, composta, ou seja, constituída por todos os coeficientes das incógnitas. Ok? Tranquilo? Bom, o próximo passo é nós criarmos a matriz coluna das incógnitas. Quais são elas? X, Y, Z e T. 4 incógnitas. Então, está aí, né, a matriz coluna das incógnitas. E vamos igualar a matriz coluna dos termos independentes. Quais são os termos independentes? 2, 1, 0, aliás, 1 e menos 5. 2, 0, 1 e menos 5. Tranquilo? Então, está aí. Nós tínhamos o sistema com 4 equações e 4 incógnitas, e nós associamos esse sistema através de uma matriz. Tranquilo, pessoal? Bom, o próximo passo agora é nós encontrarmos métodos de resolução de um sistema, tá? De um sistema linear. Notem vocês que na última aula eu comentava o seguinte, que quando vocês estudavam lá no ensino fundamental, no 7º ano, que é no 7º ano, antiga 6ª série, que o aluno tem o contato, né? O primeiro contato com a álgebra.
Então lá vocês estudavam o quê? Resolver, né, sistema de equações, né, com duas variáveis, é isso? Então vocês tinham lá três métodos de resolução de um sistema de equações com duas variáveis. Tá? Qual eram os métodos? O método da adição, o método da substituição e o método da comparação. Esses métodos, esses algoritmos, é o que te ensinava a tu resolver, a tu encontrar um conjunto de solução de um sistema de equação. Tá? Aqui, no ensino médio, na segunda série, nós vamos apresentar outros métodos. É lógico que lá no sétimo ano, você não resolvia sistema, né, 3x3, com três equações e três incógnitas, né? Que é o que aqui você vai resolver. E por isso eu vou te mostrar o primeiro método, chamado de regra de Cramer, ou teorema de Cramer. Só que antes de nós entrarmos no teorema de Cramer, ou regra de Cramer, eu quero fazer aqui um breve comentário a respeito da história da matemática. Pessoal, Gabriel Cramer, ele foi um matemático suíço que nasceu em 1704 e faleceu em 1752, né? Então, a história da matemática conta que 2 anos antes da sua morte, né, ele apresentou uma obra, né, intitulada da seguinte forma: Introdução à Análise de Linhas Curvas Algébricas. Tá? E nessa obra, tá, já estava escrito essa regra, a regra de Cramer. Tá? Que regra é essa? De resolver um sistema linear por meio de determinantes. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, só que também, para alguns estudiosos, afirma, ainda que essa regra leve o seu nome, tá? Afirma que em 1729, um matemático escocês, conhecido como Colin McLaughlin, já conhecia também essa regra, a regra de Cramer, que é resolver um sistema linear mediante a aplicação de determinantes. Ok? Tranquilo? Bom, deixando aí de lado, né, essa polêmica, vamos para a resolução de sistemas lineares usando o teorema de Cramer. Acompanhe aqui comigo. O que diz esse teorema? Diz o seguinte, ó, seja S um sistema linear com número de equações igual ao de incógnitas. A primeira condição, que o número de equações, né, tem que ser igual ao número de quê? De incógnitas, ok? Bom, se o determinante for diferente de zero, então o sistema será possível e terá a solução quê? Única. Mas que determinante é esse? Notem vocês que agora há pouco nós falávamos que se eu tenho um sistema linear de n equações e n incógnitas, eu podia associar ele a uma matriz, né? Certo? Então, a primeira matriz, que nós chamamos de quê? De matriz incompleta, que era constituída de quem? Somente dos coeficientes das incógnitas, né? Pois, muito bem, pois se o determinante dessa matriz incompleta, constituída pelos coeficientes das incógnitas, ele for diferente de zero, então vale a regra de Cramer, ok? Vamos para a prática aqui, ó. Acompanhe aqui. Ele quer que você resolva esse sistema aqui pelo método ou pela regra de Cramer, tá? Notem vocês que aqui nós temos um sistema linear de 3 equações por 3 incógnitas, né? Então, o primeiro passo que nós vamos prosseguir é construir a matriz composta somente dos coeficientes das incógnitas, tá? Que fica, notem vocês aqui, ó, que o coeficiente de x é 1, de y é 1, de z é 1, certo? Aqui já para a segunda equação, o coeficiente de x é 1, o de y é menos 1, o de z é menos 1. Aqui o coeficiente de x é 2, de y é menos 1 e de z é 1, tá? Então, montando aí esse determinante, notem vocês que nós adotamos aqui somente os coeficientes das incógnitas. Os termos aqui independentes, eles não entram. Ficam atentos nisso. Bom, resolvendo aqui esse determinante, né, nós vamos aplicar aqui a regra de Sarri,
que já foi explicado em aulas anteriores, como é que nós vamos fazer? Nós vamos sempre repetir, né, essas duas primeiras colunas, né, multiplicar a diagonal principal, os elementos da diagonal principal, multiplicado pelos elementos, né, e também multiplicar os elementos da diagonal secundária, e não esquecem de inverter os sinais, né, e resolvendo aqui esse determinante, nós vamos encontrar um determinante da matriz incompleta valendo menos 4. Sendo que menos 4 é diferente de zero. Então, vale a regra de Cramer. Ok. Bom, feito isso agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encontrar o determinante de cada incógnita. Incógnita x, incógnita y e incógnita z. Ok? Acompanhe aqui comigo. Bom, o procedimento funciona o seguinte. Notem vocês que na coluna da incógnita x, os coeficientes é quem? É 1, 1 e 2, né? Pois bem, para nós encontrarmos o determinante de x, nós vamos substituir essa coluna dos coeficientes de x pelos coeficientes do termo independente. Então, ao invés de nós colocarmos 1, 1 e 2, nós vamos colocar 6, menos 4 e 1. Está aqui, ó. Resolve esse determinante aí, pela regra de Sarri, e nós vamos encontrar o determinante de x valendo menos 4. Tá? Vou deixar aqui a resolução para vocês, né? Você já sabe resolver esse determinante de terceira ordem. Bom, da mesma forma, nós vamos encontrar o determinante de y, tá? Da mesma forma, só que na coluna dos coeficientes de y, nós vamos trocar pelos coeficientes do termos, o que? Independentes. Está aqui. Resolvendo aí esse determinante de terceira ordem, pela regra de Sarri, multiplicando os elementos da diagonal principal pelos elementos da diagonal secundária, mudando os sinais dos elementos da diagonal secundária, nós vamos encontrar um determinante igual a menos 12, diferente de zero. Ok? Tranquilo? Está valendo aqui a regra. Muito bem. Vamos encontrar o último determinante de z, né? Da mesma forma. Só que aonde tem os coeficientes de z, que é 1, menos 1 e 1, vamos substituir pelos termos independentes. Resolvendo aí o determinante, tá? Nós vamos encontrar o determinante de z igual a menos 8. Ok? Pessoal, feito isso, para nós encontrarmos a terna ordenada solução desse sistema aí, nós temos que prosseguir da seguinte forma. Nós vamos pegar o determinante de x primeiro e determinar pelo determinante, dividir, né, pelo determinante da matriz incompleta, que é menos 4. Da mesma forma, pegar o determinante de y, tá, e dividir pelo determinante da matriz incompleta. Da mesma forma, pegar o determinante de z, dividir pelo determinante da matriz incompleta. Fazendo isso, olha aqui, ó. Qual foi o determinante de x que nós encontramos? Menos 4. Ok, está aqui menos 4. Qual foi o determinante da matriz incompleta? Menos 4. Menos 4 dividido por menos 4 vai dar 1. Pronto. Da mesma forma, fazer para y. Qual foi o determinante de y? Menos 12. Dividido pelo determinante da matriz incompleta, menos 4. Menos 12 dividido por menos 4 vai dar 3. E por último, z, né? Menos 8 dividido por menos 4 vai dar 2. Logo, pessoal, 1, 3 e 2 é a terna ordenada solução desse sistema, tá? Pela regra de Cramer, certo? Agora aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Resolver sistemas lineares usando a regra de Cramer, tá? Para sistemas 2x2, né? 2x2, 3x3, tranquilo. 2x2, 3x3, tranquilo, tá? Agora, quando vai resolver sistema a partir de 4x4, 5x5, 6x6, não é aconselhável usar a regra de Cramer, porque é muito trabalhoso. Imagina você encontrar o determinante, né, de um sistema 6x6, fazer determinante por determinante. Então, aí não é apropriado usar a regra de Cramer. Com isso, na próxima aula, nós vamos apresentar outro método que vai nos permitir calcular, né,
de maneira mais fácil sistemas lineares a partir de 4 equações, né? 4, 5 ou até mais equações, ok? Bom, eu quero já desejar para vocês bons estudos. Acesse lá a sala do Google Sala de Aula, a plataforma, né, que lá tem exercício relacionado ao conteúdo ministrado, tá? Baixe as listas de exercício, exercite, pratique em grupo, tá? E poste lá para nós, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.